karma e relações. Quando existe mais do que uma conjunção, quadratura ou oposição envolvendo os planetas exteriores, numa comparação, devemos ter o cuidado de verificar se isso anuncia um tema dominante na relação. Por exemplo, se Saturno de Mary está em conjunção com a minha Lua e em quadratura com o meu Vênus, é evidente que as minhas reações emocionais perante Mary podem ser criticadas, neutralizadas ou ignoradas, e que o meu modo de me relacionar com ela emocionalmente pode ativar os seus medos e reserva saturninos. Se o meu Urano estiver, no outro exemplo, em oposição ao Sol de Nancy e em quadratura com o seu Marte, a minha reserva e o meu comportamento egocêntrico e imprevisível podem facilmente despertar-lhe o sentimento de que não deve confiar em mim, ou de que não deve planejar, seja o que for, que exija a minha cooperação. Porque o mais certo é eu desligar-me das suas atividades e aspirações a qualquer momento. Pode mesmo ficar muito ressentida comigo, por causa da frustração que lhe causo. Esses temas, em qualquer relação, indicam quase sempre pelo menos 2, às vezes mais, aspectos dinâmicos envolvendo determinado planeta exterior, por um lado, e os planetas pessoais ou o ascendente, por outro. Os mesmos temas podem também ser mostrados pela repetição de um intercâmbio idêntico, ou pelo menos muito semelhante, envolvendo um dos planetas exteriores no horóscopo de cada pessoa. Por exemplo, se o meu Urano estiver em quadratura com Marte de Gerre e o seu Urano em oposição ao meu Marte, a explosividade desse intercâmbio é duplamente reforçada. Lembro-me de uma comparação que usei em conferências sobre sinastria e que incluía 3 dessas ênfases duplas. Aquilo a que chamo, muitas vezes nas conferências, feitiços duplos. E conhecendo este casal há vários anos, observei que os temas mostrados pelos intercâmbios duplos têm sido, de fato, os temas dominantes na relação. Resumidamente, são os seguintes: 2 pontos. O Vênus dele está em conjunção com Netuno dela, e o Vênus dela em conjunção com Netuno dele. O Saturno dele está em oposição ao Vênus dela, e o Saturno dela está em quadratura com o Vênus dele. O Urano dele está em oposição ao Sol dela, e o Urano dela está em quadratura com o Sol dele. Os significados desses vários intercâmbios serão abordados mais adiante. Mas basta dizer que a compaixão e simpatia mostradas pelas combinações Vênus-Netuno não foi suficiente para permitir a essas pessoas tolerarem a frustração emocional das combinações Vênus-Saturno e as energias esporádicas, instáveis das combinações Sol-Urano. Divorciaram-se 2 anos após o casamento, embora tivessem vivido juntos a intervalos, Urano, durante anos antes de se consorciarem.
Outro fator importante a considerar no estudo dos aspectos de uma comparação é saber de que modo os planetas de uma pessoa se relacionam com as principais configurações do horóscopo da outra. Por exemplo, se o ascendente de alguém ativa a mais perfeita quadratura do meu horóscopo, estando em conjunção com um planeta e em quadratura com outro, o papel dessa pessoa na minha vida, pelo menos em parte, será o de me desafiar e enfrentar uma área de vida que pode ser extremamente problemática para mim. Posso não gostar da frustração desse confronto, nem estar disposto a suportar a dor implícita na obtenção do necessário autoconhecimento. Mas isso não significa que a relação seja má ou que sejamos, em última análise, incompatíveis. Se eu trabalhar conscientemente para resolver a tensão e o conflito indicados pela quadratura, posso, nos meus momentos mais refletidos e espirituais, apreciar o desafio que a outra pessoa me apresenta. Se, no outro exemplo, alguém de Mercúrio ativar a mesma quadratura no meu horóscopo, posso tornar-me mais consciente dos meus problemas através do diálogo com essa pessoa. E, de fato, comunicando com uma pessoa assim, pode ser especialmente eficaz como experiência terapêutica, visto que ela detecta tão profundamente os meus conflitos interiores. Outro tipo de intercâmbio, no qual os planetas de uma pessoa se ligam com as principais configurações de outra, pode exemplificar-se assim. Se Vênus de alguém está em trígono com um dos planetas envolvidos numa quadratura perfeita no meu horóscopo de nascimento, essa pessoa pode ter a capacidade para me ajudar a harmonizar a expressão de energias que geralmente me perturbam. Um indivíduo exercerá desse modo sobre mim um efeito particularmente calmante e encorajador, quando procuro exprimir-me por vias, regra geral, bastante difíceis. O que acima fica escrito deve estar sempre presente na análise de aspectos entre dois horóscopos. Caso contrário, a explicação desses intercâmbios terá muitas vezes algo superficial, não permitindo a exploração do significado da relação ao mais profundo nível da experiência. Além disso, os aspectos não serão suficientemente entendidos de molde a permitir às pessoas uma perspectiva realmente rica da relação. Na parte restante do capítulo, utilizarei o termo interaspecto em vez de expressão mais rebuscada, aspecto interhoróscopo, para designar um aspecto fundamental quase perfeito entre planetas de dois horóscopos diferentes.